como vai você? Espero que você esteja bem, pois afinal de contas eu estou. Por vezes o engenheiro tem que dimensionar tubulações. O engenheiro tem que dimensionar tubulações para água, para ar e até mesmo para vapor. E como fazemos isso? Sempre devemos considerar alguns fatores para o dimensionamento. Sobretudo no custo do dimensionamento e o custo ao longo da aplicação. Afinal de contas, sempre devemos considerar que toda tubulação, todo projeto de sistemas de tubulação terá uma bomba, e toda bomba consome energia, e neste caso teremos um impacto na conta de energia, além do impacto da implementação do projeto de tubulação. E este foi o questionamento enviado pelo Juarez Teixeira. Sim, o Juarez Teixeira escreveu para o Engenharia Carga Rápida questionando como se executa o dimensionamento de uma tubulação. Mas agora, já vai aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. Não se esqueça de adiantar o joinha, pois afinal de contas não queremos esquecer o joinha. E além de que é o joinha que me deixa feliz. E é o joinha que é o mais prazeroso. Então, vem comigo que o Engenharia Carga Rápida Tech está começando. E nós teremos um ganho enorme se atingirmos até o final do vídeo. Então, vem comigo. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga. Hugga Wugga Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wugga. Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém que serão importantes para a execução do seu TCC, elaboração do seu relatório de estágio e, sobretudo, para o dia a dia do engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é dimensionamento de tubulação e foi solicitado pelo senhor Juarez Teixeira. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com novas tecnologias de campo. Juarez, o Engenharia Carga Rápida Tech agradece o seu e-mail enviado solicitando como se executa o dimensionamento de uma tubulação. Sim, de um circuito que envolve tubulações. Agora perceba, toda vez que temos uma tubulação, já percebemos que a geometria necessária para a tubulação é circular. E isto ocorre pelo fato que o fluido que circula ao longo do tubo, sim, que flui ao longo do tubo, ele pressuriza as paredes e a forma circular é a melhor. Afinal de contas, quando o fluido pressuriza as paredes, ele gera uma condição de tração sobre a superfície. Isto se o duto for circular. Devemos considerar também que ocorrerá um esforço de tração no sentido longitudinal da tubulação. E como projetamos tubulações? Sempre projetamos tubulações do fim para o início. Todo projeto, afinal de contas, a maioria dos projetos em engenharia ocorre do fim para o início.
porque necessitamos realmente saber o que o consumidor precisa para poder projetar a tubulação que conduzirá o fluido até o consumidor e, sobretudo, valorar a energia necessária para levar o fluido até o consumidor. Então, sempre começamos um projeto de tubulações sabendo qual é a necessidade de consumo e, sobretudo, então, a pressão para chegar até esse ponto, até o ponto final da tubulação. Então, perceba, para dimensionamento de uma tubulação, de um circuito de água, vapor ou ar que desejamos instalar em uma fábrica, necessitamos sempre saber da necessidade do consumidor. Necessitamos saber sempre da necessidade do consumidor, pois sempre executamos o projeto do fim para o início. E neste caso, para conseguirmos que a bomba e o motor elétrico bombeiem o fluido necessário até o consumidor, isto exigirá que a bomba ou o compressor instalado tenha a pressão necessária para impulsionar todo o fluido até o consumidor. Então pense o seguinte: vamos pegar a bomba ou o compressor que vamos instalar em nossa fábrica. Vamos supor que esta aqui seja a nossa bomba. Sim, vamos supor que isto é a nossa bomba. E neste caso, acoplaremos a nossa bomba à tubulação de saída da bomba. Vamos então acoplar a tubulação de saída da bomba. Então perceba, se temos uma bomba e uma tubulação, e esta tubulação necessitará de algumas válvulas e alguns registros, vamos acoplar então o registro junto à tubulação. Agora temos bomba, tubulação, registros, até que chegue no consumidor final. Perceba que esta bomba deverá gerar uma pressão que consiga impulsionar o fluido ao longo da tubulação e garantir que também o fluido passe pelos registros, válvulas de vazão, válvulas limitadoras de pressão, válvulas redutoras de pressão. Então perceba que a bomba deverá garantir a pressão necessária para o trajeto do fluido ao longo do circuito de tubulação e ainda garantir uma pressão no consumidor final. E daí o seu projeto, sim, o nosso projeto deverá garantir que o motor elétrico desta bomba tenha pressão e vazão suficiente. E qual é a potência necessária do motor elétrico desta bomba ou deste consumidor? Bem, potência é igual a vazão vezes a pressão. Repetindo, potência do motor elétrico que impulsiona a bomba é igual à pressão necessária para fazer com que o fluido transite ao longo da tubulação e das singularidades das válvulas e inclusive a pressão necessária de saída. Você percebe então? Potência é igual à pressão vezes a vazão necessária no consumidor. E daí você percebe o seguinte problema: quando dimensionamos a bomba, devemos garantir que esta bomba tenha a capacidade de gerar a pressão necessária e a vazão necessária do consumidor. Sim, a vazão necessária do consumidor é dado pelo próprio consumidor, o dado final do projeto, e a pressão final também é dada pelo consumidor, pela condição final do projeto. E aí nós como engenheiras e engenheiros, calculamos também a pressão gasta no trajeto. Quanto menor a pressão gasta no trajeto, menor será o consumo de energia elétrica gerado pela bomba, pois sempre devemos considerar que potência é igual a pressão vezes a vazão. Como a vazão é fixa, quanto menor for a pressão necessária, menor é a energia consumida da bomba. Mas daí vamos dimensionar então o diâmetro da tubulação. Vamos lá. Então, vamos agora tratar do diâmetro da tubulação, pois afinal de contas percebemos que quanto menor a pressão gasta no trajeto,
que o fluido terá ao longo da bomba até o consumidor, quanto menor a pressão de atrito do fluido junto à tubulação, menor será a energia gasta pelo motor elétrico da bomba para garantir que exista fluxo de fluido. Porém, não podemos aumentar muito o diâmetro, pois afinal de contas, quanto maior o diâmetro de projeto, quanto maior o diâmetro do tubo, é bom porque gastamos menos em consumo de energia elétrica. Porém, teremos que gastar muito no investimento com tubulação na nossa fábrica e no nosso circuito hidráulico. Para o dimensionamento de uma tubulação, devemos considerar que todo fluido que passa por dentro de um tubo, ele se atrita nas paredes do tubo. E não só isso, todo fluido que passa por dentro de um tubo, ele passa de um modo que pode ser laminar, ou seja, as camadas do fluido deslizam umas sobre as outras, ou seja, de um modo laminar, de um modo previsível, ou então esse fluido que passa dentro do tubo, ele pode passar em vórtices, turbilhonando dentro do tubo. E daí, se ele turbilhona dentro do tubo, a perda de carga será maior. Sim, a pressão necessária para impulsionar o fluido através do duto será maior. Então sempre teremos a seguinte condição: quanto menor a velocidade com que o fluido passa por dentro do tubo, esse fluido caminhará de um modo laminar, tranquilo, calmo, previsível. Mas isso exige um grande diâmetro de tubulação e um grande gasto na compra de tubos, pois exigirão diâmetros de tubulação mais elevados. E quando adotamos velocidades maiores ao longo da tubulação, sim, velocidades maiores, geraremos maior turbilhonamento. Porém, já percebemos o seguinte: vamos agora pensar de um modo de engenheira ou de engenheiro. Vamos utilizar uma equação para determinar o diâmetro do tubo. Perceba que é a vazão que passa por dentro de um tubo é igual à velocidade com que o fluido passa pelo tubo vezes a área circular desse tubo. O engenheiro já sabe cálculos de área, sobretudo áreas de círculos, que é uma área de uma circunferência é igual a π vezes d quadrado, tudo isso dividido por 4. Então fica fácil, se nós sabemos qual é a vazão necessária do consumidor, não é mesmo? Basta utilizar esta vazão que temos como dado de projeto e dividir pela velocidade que adotaremos para esta tubulação. E neste caso, vazão dividida pela velocidade nos dará a área necessária para o tubo, pois afinal de contas, vazão é igual a velocidade vezes a área. E quando isolamos a área, temos que a área é igual a vazão dividida pela velocidade. A vazão é o que é necessário no consumidor e a velocidade é tabelada e dada em função do tipo de fluido que passará na tubulação. Viu que fácil? Então temos a seguinte condição: já podemos dimensionar qualquer tubulação, tanto para água, como para ar, como para vapor, em função do tipo de fluido que passará no tubo. Veja, para a água, vamos falar do dimensionamento para a água. A água é um líquido e todo líquido possui a sua pressão de vapor. E o que é pressão de vapor? O líquido interage com o meio, tentando evaporar. Sim, todo líquido encontra-se em estado de evaporação e ele vai evaporando em função da pressão externa que está do lado de fora do líquido. Sim, veja este copo com água. Este copo com água, ele tem água
tem um líquido aqui dentro e da superfície para fora ele tem gás, que é o ar. Nesta situação, este líquido está evaporando. Sim, porque este líquido tem algo chamado pressão de vapor, onde a agitação molecular desta água, as moléculas estão agitadas e algumas moléculas da água têm pressão suficiente para ultrapassar a pressão do ar, a superfície da água, E neste caso, algumas moléculas conseguem evaporar. Todo o líquido encontra-se em estado de evaporação. E a pressão que impede que este líquido evapore imediatamente é chamada de pressão de vapor. Sim, todo líquido tem a sua pressão de vapor para uma determinada temperatura, pois se estamos falando que a molécula da água encontra-se em agitação, a pressão de vapor depende da agitação, e a agitação molecular é temperatura. Então todo projeto de engenheiro que envolve água deverá levar em consideração a pressão de vapor da água em função da temperatura que este líquido que está sendo succionado se encontra. Mas por que a pressão de vapor é tão importante? Perceba, quando uma bomba succiona a água de um reservatório, ela, nessa condição de sucção, a pressão dentro do tubo que succiona a água é menor. Sim, vamos olhar o tubo. O tubo de sucção, que está gerando ali uma pressão negativa inferior à pressão de fora do reservatório, pois afinal de contas, como que a água subirá até a bomba? A água subirá até a bomba porque a bomba gerou uma pressão menor do que a pressão da água do reservatório. Então é a água do reservatório que empurrará a água até chegar à bomba. Você percebe? Então é a pressão de água do reservatório que empurrará a água até chegar à bomba. Você percebe? Então é essa a condição. Quando a bomba gera uma pressão menor do que a pressão ambiente, ocorrerá aqui, nesta tubulação de sucção, uma evaporação maior da água. E água, quando evapora, é um gás, e este gás entrará dentro da bomba. E no momento que esta água, na condição de vapor, encontrar as palhetas da bomba que irá gerar pressurização, aquela bolha de água evaporada irá contrair, irá implodir. E esta implosão danifica o rotor da bomba e a carcaça da bomba, gerando vazamentos internos dentro da bomba. E isso é muito ruim. E neste caso, na engenharia se recomenda que a velocidade de sucção, que a velocidade da água na tubulação de sucção nunca ultrapasse 1,5 metros por segundo. E até mesmo que usualmente se recomenda que seja 0,7 metros por segundo como a velocidade ideal de sucção da água em um duto de sucção. Mas daí você me pergunta, e após a bomba, qual é o diâmetro de tubulação após a bomba? Sim, após a bomba de água, nós chamamos, como a água será pressurizada após a bomba, estará pressurizada após a bomba, nós chamamos de tubulação de recalque. Sim, então temos a bomba. Antes da bomba é a tubulação de sucção, após a bomba é a tubulação de recalque. A tubulação de sucção deverá ter uma velocidade abaixo de 1,5 metros por segundo, para que a bomba não cavite. Acima da bomba, nós vamos dimensionar a tubulação para uma velocidade de 3 metros por segundo. Viu que fácil? Antes, 1,5 metros por segundo. Após, 3 metros por segundo. E daí fica fácil o dimensionamento. Afinal de contas, sabemos que é a vazão, é igual a velocidade vezes a área.
isolando a área, temos que a área de um tubo é igual à vazão do consumidor dividido pela velocidade. E daí basta utilizar ou a velocidade de recalque ou a velocidade de sucção. Ou a velocidade de recalque, que é 3 metros por segundo, ou a velocidade de sucção, que é no máximo 1,5 metros por segundo. E daí temos a área necessária do tubo. E como o tubo é circular e já temos a área dada em metros quadrados, basta calcular o diâmetro, pois afinal de contas a área de um círculo é π d quadrado, π vezes d quadrado sobre 4. E neste caso basta isolar o d. E temos o diâmetro necessário tanto para a sucção como para o recalque. Você viu que fácil? É muito lindo isso! Mas daí você me pergunta, a tia Valéria falou do dimensionamento de água. Falta o dimensionamento do ar e do vapor? Sim, é o mesmo raciocínio. Se nós vamos utilizar velocidades indicadas para a água, nós temos a velocidade indicada para o ar. E no caso do ar, o ar não pode ultrapassar 20 metros por segundo. E por que o ar não pode ultrapassar 20 metros por segundo dentro de uma tubulação? Veja, o ar é um gás. E o gás dentro de um tubo, se atritando contra as paredes, irá aquecer ao longo do trajeto até o consumidor. Sim, lembrando, toda tubulação de ar comprimido terá um compressor, um buffer, que é um reservatório, é um pulmão de ar, para garantir que o compressor não gere pressões cíclicas de ar ao longo da tubulação. Nós temos ali um reservatório de ar. Então temos o compressor, um reservatório de ar e a tubulação. E neste caso, o ar, quando passa pela tubulação, se atrita com o tubo, e neste atrito ocorre ali um aumento de temperatura. E todo aumento de temperatura sobre um gás gera a dilatação desse gás, ou seja, gera a expansão do gás. E daí o que ocorre? O ar expandindo dentro da tubulação, ao longo da tubulação, a expansão sempre será para o lado de menor pressão. Então o ar que passa por um tubo está se expandindo na direção do consumidor. E no caso está aumentando a sua velocidade ao longo do tubo. E é por isso que engenheiros, quando projetam tubulações de ar, devem utilizar como velocidade para o dimensionamento de uma tubulação de ar comprimido em 20 metros por segundo. Viu que lindo? Então basta agora saber qual é a vazão necessária do consumidor de ar, dividir por 20 metros por segundo pela velocidade recomendada de ar, e daí temos a área necessária do tubo de ar. E do mesmo modo, se temos a área e sabemos que a área do tubo é π d quadrado sobre 4, então basta isolar o d para acharmos o diâmetro necessário da tubulação de ar. E aí vem a questão, e o vapor? Veja, o vapor do mesmo modo, porém, para o vapor a velocidade é de 40 metros por segundo. Sim, a velocidade recomendada para vapor de água que circula dentro de uma tubulação é indicada para 40 metros por segundo. E fazemos o mesmo procedimento de cálculo neste projeto de diâmetro de tubulação de circuito de vapor. Mas daí você me diz, agora eu já sei como é que se calcula a potência necessária de um motor elétrico, já sei como se calcula o diâmetro necessário do motor elétrico, mas ainda falta uma coisa, quando eu for dimensionar, que tubo que eu uso? Veja, qual é o tubo indicado para a água, ar ou vapor? Perceba aqui que devemos sempre utilizar tubo que resistam à pressão de trabalho que circulará, a pressão de trabalho do fluido que circulará por dentro da tubulação. Então veja, uma bomba de água com apenas um rotor, cada rotor da bomba de água
atinge até, no máximo, 10 metros de coluna d'água. Sim, atinge 1 bar, 1 kg-força por centímetro quadrado, pois afinal de contas, 1 bar, que é quase aproximadamente 1 kg-força por centímetro quadrado, também é quase aproximadamente como se recalcássemos a água, elevássemos a coluna de água na vertical a 10 metros de altura. Sim, e cada rotor de bomba de água no máximo atingirá 10 metros de coluna d'água. Mas devemos considerar que por vezes necessitamos de pressões maiores que 10 metros de coluna d'água, e daí teremos que utilizar bombas de múltiplo estágio. Sim, o que é uma bomba de múltiplo estágio? O Engenharia Carga Rápida fez até um vídeo sobre esse assunto, mas vamos relembrar. Uma bomba de múltiplo estágio é uma bomba que possui diversos rotores acopladas em série. Então, a bomba succiona a água que passa pelo primeiro rotor e pressuriza e impulsiona a água para o segundo rotor, que pega a pressão naquele valor e incrementa uma pressão maior e passa para um terceiro e sucessivamente. Cada rotor da bomba aumenta a pressão que existia anteriormente, pois cada rotor amplia a pressão. E neste caso, como sabemos que cada rotor da bomba atinge no máximo 10 metros de coluna d'água, basta saber quantos rotores a bomba de múltiplo estágio possui e multiplicarmos. Por exemplo, se a bomba de múltiplo estágio tem 3 rotores e sabemos que cada rotor dá no máximo 10 metros de coluna d'água, esta bomba de múltiplo estágio de 3 rotores recalcará a água a 30 metros de coluna d'água. Sim, a 3 bar. E neste caso devemos utilizar um tubo que resista a 3 bar. Você viu que fácil? Agora vai a dica. Quando o engenheiro for comprar um tubo, ele perceberá que existem 2 tipos de tubos possíveis no mercado. Sim, o engenheiro encontra 2 tipos de tubo. O primeiro tubo é o tubo mecânico. O que é um tubo mecânico? O tubo mecânico, ele é feito a partir de uma barra maciça, onde um punção empurra e faz a região oca desse tubo. Sim, este punção passa por dentro de uma barra maciça e gera o lado interno da tubulação. Então, um tubo mecânico não possui aqui qualquer tipo de emenda. Então, neste caso, o tubo mecânico suporta elevadas pressões. Quanto é elevada a pressão? Usualmente um tubo mecânico consegue suportar até 200 bar. Sim, 200 bar. Isto é uma pressão para bombas de óleo, para circuitos óleo-hidráulicos, circuitos utilizados em máquinas injetoras de plástico, máquinas injetoras de metal e sobretudo até para circuitos óleo-hidráulicos de prensas, que não é o caso deste vídeo. O segundo tipo de tubo que encontramos no mercado é um tubo com costura. E o que é um tubo com costura? Os tubos com costura, o processo de fabricação de um tubo com costura utiliza como matéria-prima uma chapa metálica. E esta chapa metálica então é curvada até fazer a configuração de um tubo. E nesse caso, quando a chapa passa e é curvada para configurar uma forma de tubo, existe aqui uma emenda. Afinal de contas, o tubo com costura é emendado, é costurado com uma linha de solda. E por isso que ele é chamado de tubo com costura. Perceba, como existiu aqui uma emenda com solda, poderá ocorrer aqui porosidade na solda e poderá ocorrer vazamentos nas emendas do tubo com costura.
E por isso que tubos com costura trabalham a pressões menores do que os tubos mecânicos. Sim, tubos com costura trabalham com pressões inferiores aos tubos mecânicos. Mas perceba, tubos mecânicos trabalham com pressões muito elevadas e tubos com costura trabalham com pressões menores. Nós encontramos até no mercado tubos com costura que resistem até 20 bar. Sim, 20 bar. Agora veja, todo compressor de ar, toda bomba de água trabalham com pressões utilizam como pressões de trabalho em média 10 bar apenas. E neste caso, tubos com costura são adequados para a utilização de água, ar e vapor. Viu que lindo? Mas daí você me pergunta, sim, eu vou pegar tabelas, porque será necessário a utilização de tabelas e normas. E o engenheiro tem normas para tubos mecânicos e normas para tubos com costura. E inclusive os fabricantes fornecem tabelas normalizadas que apresentam as pressões de trabalho em função do diâmetro para tubos mecânicos e apresenta também pressões de trabalho para tubos com costura em função do diâmetro aplicado. Sim, toda a pressão de trabalho de qualquer tubo depende do diâmetro do tubo. Não existe uma regrinha de tubos mecânicos resistem a uma determinada pressão e tubos com costura resistem a outra pressão. Não existe isso, pois existem normas para a fabricação de tubos e existem tabelas de pressões de trabalho em função do tipo de tubo e em função do diâmetro de tubo aplicado. E no caso, tubos de água, ar e vapor podem ser aplicados tubos com costura e até mesmo tubos com revestimento. Por exemplo, tubos galvanizados podem ser utilizados para a água, tubos galvanizados para ar e tubos galvanizados para vapor, mas sempre se preocupando da origem do tubo, porque processos de galvanização, sim, galvanização é um processo de recobrimento superficial, ou seja, vamos recobrir o tubo de aço com outro metal que impede a oxidação do aço do tubo. E neste caso, o processo de galvanização pode gerar apenas uma película muito fina ou com pouca ancoragem. Lembrando, ancoragem é a aderência da película metálica sobre o aço do tubo. E se a ancoragem do metal depositado sobre o tubo for muito frágil, muito fraca, ocorrerá o desplacamento do metal depositado no tubo pelo processo de galvanização. E teremos aqui um problema muito sério, pois o desplacamento da galvanização gera partículas metálicas dentro da tubulação de água, ou de ar, ou de vapor. E neste caso, as partículas desplacadas do tubo, do lado interno do tubo que foi galvanizado, poderão se alojar nas válvulas de pressão ou válvulas de evasão, dificultando o perfeito funcionamento das válvulas e gerando ali danos no circuito. Bem, Juarez, este vídeo está ficando muito longo e pararemos por aqui. Mas agora, lembramos que você perguntou apenas como se calculava o diâmetro de uma tubulação de vapor. E você teve aqui uma ampla resposta. E espero que o Engenharia Carga Rápida Tech tenha respondido bem esta sua dúvida. Mas agora vem a pergunta. Agora vem a pergunta, Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Google+,
no Twitter e no Facebook. E agora já vai aqui embaixo, ó, já vai aqui embaixo e se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de dar o joinha, pois afinal de contas é o joinha que me deixa feliz e é o joinha que é o mais prazeroso. Complemente o seu conhecimento sobre dimensionamento de tubulação através das seguintes normas, vídeos e bibliografia relacionada. Norma ABNT NBR 5580, que trata de tubos de aço carbono para usos comuns na condução de fluidos. Norma ABNT NBR 5590, que trata de tubos de aço carbono de seção circular com e sem costura, pretos ou galvanizados por uma imersão a quente. Manual de Hidráulica, livro do Azevedo. E agora também sugerimos os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Compressores de ar, edição 047 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. Válvulas industriais, edição 011 do Engenharia Carga Rápida, TEC. Bombas de estágio, edição 018 do Engenharia Carga Rápida, Responde. E dimensionamento de bombas de recalque, edição 024 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso de 7 minutos. E o Engenharia Carga Rápida TEC fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, dimensionamento de tubulação, tema técnico de campo sugerido pelo Juarez Teixeira. O Engenharia Carga Rápida TEC aborda temas não falados no seu curso de engenharia, porém muito importantes no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Produção, o que é isso aqui? Você cortou o tubinho lá, você cortou o potinho de chocolatado de achocolatado para usar como tubo? E você quer que eu dê aula com isso aqui? Um tubinho cortado, é? Você, produção, você tá cada vez pior, hein? Pelo menos lá na aula do supervisor de produção tinha os bonequinhos que eram engraçadinhos. Agora um pedacinho de tubinho. Na verdade é um pedacinho de potinho para utilizar como tubo, é a morte. Você tá esperando que eu dê aula com um pedacinho de tubinho e que o pessoal entenda isso? Você tá judiando da tia, hein? Tá judiando da tia. Eu vi, pensa que eu não vi? Eu vi o e-mail que o Juarez mandou, eu vi esse e-mail que o Juarez mandou. Na verdade ele não é só diâmetro de tubulação, ele pediu mais coisas. Ele pediu para calcular o redutor, que nós já mostramos lá, né? E agora é o diâmetro da tubulação. Eu acho que projetar tubulação é muito prazeroso. Projetei muitas tubulações, tanto de máquinas, eu projetava máquinas, tinha que projetar tubulação, mas de fábrica também. Projetei algumas fábricas aí e tive que calcular aí a tubulação das fábricas e tudo mais. Não tem como, né? Não há como você fugir de fazer algumas continhas, não tem como. Mas vamos lá, produção. Obrigada pelo tubinho. Eu consigo dar aula usando só um tubinho. E aproveita lá, já que você tá indo, ó. Minha xícara tá esvaziando.
Se puder, você pode trazer, pegar um pouquinho de cafezinho pra mim. Eu vou... Se você pegar um pouquinho de cafezinho, eu agradeço. Não precisa pegar batatinha, porque agora já tá na hora do almoço. E hoje eu vou comer lá no McDonald's. Tem um sanduíche, eu não sei nome de sanduíche. Confesso que eu não sei nome de sanduíche. Mas o sanduíche de hoje é muito bom. Eu vou lá pro McDonald's. Que, Debinha? Você quer vir aqui? Vem cá, a tia pega você. Peraí. Vem cá. Eita, nós, Debinha da tia. Opa, Lele. Você fica querendo olhar aqui no vídeo, é? Fala assim: oi, pessoal, eu tô aqui, eu gosto de ficar aqui. Eu também, sabe, eu vou contar uma coisa. Tudo que a tia Valéria usa no vídeo, eu... Depois... Que é isso, Debbie? Você não quer falar mais? Quer um beijo? Eu vou te dar um beijo então e a gente para, tá? Ó. Tia, você fica me atormentando, pegando as minhas coisas. Esse tubinho aí, ele é meu agora. Tudo que você pega é meu. Aliás, o potinho era meu. Era seu potinho? Fala tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Vou descer agora. Eba. Cuidado aí que você cai, Debbie. Cuidado aí que você cai. Vamos lá. Bom, pessoal, agora eu vou almoçar. Vai ter um sanduíche lá do McDonald's. E eu não posso falar que eu vou comer no McDonald's, que é propaganda, né? Mas na verdade eu gosto muito de comer no McDonald's. Umas batatinhas, não tem nada melhor. Só que eu sou obrigado a comer coca. Só que eu sou obrigado a tomar Coca Zero, porque a tia desenvolveu aí uma diabetes. E aí tem que ficar controlando tudo isso aí. Já tá desmanchando. Mas vamos lá. As partículas de... E neste caso, as partículas... Você viu que fácil? É muito lindo isso! Que ao longo da tubulação... E não se esqueça de adiantar o E não se esqueça. É o joinha que é o mais presente. Além de que o compressor não gere a... Que é igual a vazão. Que é a vazão é igual a velocidade, potência consumida pelo motor elétrico.